Pessoal, aqui é o Matheus e eu estou fazendo mais um vídeo na continuação daqueles dois primeiros vídeos, uma condensação de todos eles e até chegar no apóstolo João. E aí, quando chegar lá, vocês vão ver o que eu tenho para falar sobre o apóstolo João, que ele fala sobre esse assunto. Então, primeiro nós aprendemos, não falei nos outros vídeos, que Gênesis no hebraico original significa Bereshit, literalmente no princípio, e é o primeiro livro da Bíblia. Então a Bíblia ela é legal, as escrituras judaicas elas são legais porque ela já é um livro bem antigo que já se propõe a falar do princípio e fala isso lá de antes da existência da matéria. Então isso por si só já é maravilhoso, impressionante para alguém para o autor que é tão antigo, né, da nossa antiquíssima história. Então nós vimos que aqui os céus significa universo. No princípio criou Deus os céus se refere ao universo. Aprendemos que criar no original hebraico significa que é o bará, significa criou do nada, ou do nada, ou seja, não usou nada como parâmetro, ou seja, não existia outras coisas para partir delas, assim como no exemplo que eu dei da Torre Eiffel, que já existiam outras torres, que é uma coisa inédita. Por exemplo, a Torre Eiffel é uma coisa inédita, mas já existiam outras torres. Então foi usado o conhecimento de como se fazer uma torre. Então a Bíblia fala que nós aprendemos que não existia nada para ser usado como parâmetro. Então isso é o verbo bará, que significa o verbo bará. E aprendemos que a ciência e a Bíblia concordam que existia um começo, a ciência por sua parte fala do Big Bang. E a Bíblia fala antes do Big Bang, o início, do universo da matéria, e a Bíblia fala de antes do universo da matéria, mas as duas concordam que existe um começo. Que a ciência parte de um ponto onde já existia o universo, mesmo que em uma escala atômica, mas já é uma existência, enquanto a Bíblia fala do antes disso, quando a matéria não existia. E o antes da matéria existia é o nada. Isso é óbvio. Antes de existir a matéria não tem nada. Não é verdade? Então a Bíblia parte do antes da matéria, parte do nada. E a ciência já fala a partir da matéria, que mesmo que em escala atômica, infinitamente, incrivelmente pequeno, denso e quente. E a Bíblia fala se propõe a falar do antes disso, que é impressionante, É assim, presunçoso até, para alguém que fez esse livro tempo pra caramba atrás, não é verdade? Então, aprendemos que o assunto Gênesis é a maior controvérsia da história da humanidade, o que acaba fomentando a ciência, as pesquisas e ajudam a humanidade A ciência ela tá aí para ajudar a humanidade. Muitas vezes pessoas usam a ciência para seus próprios fins, sei lá, para ganhar dinheiro, igual que aconteceu com o Santos Dumont lá, sei lá, não sei se é verdade, mas que quando viu os aviões bombardeando lá, se suicidou, humano usando a ciência para... Enfim, então, mas a ciência muito mais ajuda do que atrapalha a humanidade. E aprendemos que essa controvérsia ela é legal e fomenta a ciência, porque uns buscam paralelos, usam a ciência para confirmar a veracidade, da Bíblia, e outros também usam para refutar, E isso acaba contribuindo com a ciência, acaba contribuindo com a humanidade. Então é um fato que a gente observa, não é verdade?
E também aprendemos que para os que não creem que outra forma de inteligência produziu a nossa, nós vimos no vídeo anterior que a nossa forma de inteligência conseguiu produzir uma forma de inteligência partindo da nossa, que é a inteligência artificial, né? Que assim, que eu vi em documentários que coisas fabulosas que quase inacreditável, mas é uma forma de inteligência, artificial, é partido do princípio da nossa inteligência, né? Eles estão aprendendo, a inteligência artificial está aprendendo por si própria, né? Então é uma outra forma de inteligência criada pela nossa forma de inteligência. Se nós conseguimos criar, fazer, por que outra também não pode ter feito a nossa, né? Então vimos também que os ateus, os cientistas reclamam da Bíblia, né? Que fala que é fábula, não sei o quê. Mas a Bíblia está falando, né? Está se propondo a discutir, a falar sobre o assunto Gênesis, que é o começo de tudo. Se aprofunda mais do que a ciência, que fala parte do nada, e também fala sobre um assunto que eu acabei de dizer aqui agora, que outra inteligência criou a nossa, mas também nós estamos conseguindo criar uma outra inteligência. Então, se a gente conseguiu fazer, por que outra forma de inteligência não pode ter produzido a nossa também? Não é verdade? Então, é isso aqui. E também para os céticos e os ateus, os cientistas, porque se o homem criou uma máquina que reproduz o Big Bang, que é o acelerador de partículas lá na fronteira da Suíça com a França, né, lá na Europa, por que então esse processo ancestral também, né, do Big Bang não pode ter sido feito por alguém, né, no caso o Criador, no caso Deus? Por quê? Se a gente conseguiu produzir uma outra forma de inteligência, se a gente conseguiu recriar o Big Bang, então por que outra forma de inteligência não pode ter feito isso? Então, quer dizer, é uma coisa que me fez pensar muito, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para falar com vocês que a Bíblia ela não é fábula. Aqui nesse assunto vocês vão ver que está falando do verídico, do que aconteceu de verdade, e ela é super mega necessária, é imprescindível para a humanidade. Esse livro, ele é incrível, a humanidade não seria o que é se não fosse por ele, que fomenta toda pesquisa, ciência e tudo mais. Vimos que o criar o universo significa projetar, pensar o universo através da grande força criadora de todas as coisas, ou seja, o pensamento, né? O apóstolo João vai falar agora sobre essa força criadora de todas as coisas, o pensamento. Então, quer dizer, igual o pensador lá, o pensador grego fala assim: penso, logo existo. A existência, ela não só a existência filosófica da pessoa, não só a existência filosófica ela depende do pensamento, mas a existência de todas as coisas depende desse pensamento. O celular que eu estou segurando, ele só existe por causa do pensamento. A minha mão só está segurando esse celular por causa do pensamento. Eu só estou falando por causa do pensamento. Então, o pensamento, ele é a força criadora de todas as coisas. E o pensamento, ele tem que ser posto em prática, ele tem que se materializar, o pensamento. Então, se a Bíblia ela diz que uma outra forma de inteligência fez a nossa, então por que eu não vou acreditar, sendo que eu consigo fazer também coisas também? Se o ser humano conseguiu fazer uma outra forma de vida inteligente, se o ser humano conseguiu reproduzir o Big Bang, então nós aprendemos aqui, o mais importante é que a Bíblia fala do criar, do Gênesis, do começo. Fala lá que o universo veio do nada. E a ciência vem e explica o ocorrido
fisicamente, materialmente. Então tudo que existe, ele precisa ser pensado e precisa ser posto em prática. Então a Bíblia fala sobre a criação na mente, e a ciência vem e explica o processo, como que foi feito, como que se deu o processo. E isso é muito legal, é impressionante. E agora, no próximo vídeo, vamos ver o que o apóstolo João fala do pensamento, a força motriz de todas as coisas. E quem é Deus, vamos ver. Muito obrigado. Então, fica com esse vídeo aí. Valeu?